Seja muito bem-vindo para mais um episódio do programa Esperança no Ar. Nós estamos tratando sobre as profecias do Apocalipse e hoje, mais uma vez, Deus vai falar ao meu coração e ao seu coração, porque a mensagem que Deus tem vem da sua palavra e esta mensagem ela vai transformar a sua vida. Muitas decisões já estão sendo tomadas e outras ainda precisarão serem tomadas. Eu estou orando aqui para que você também decida-se pelo Senhor. Mas antes de falarmos do assunto de hoje, que é sobre o selo de Deus dentro da Bíblia, dentro do livro do Apocalipse, eu quero fazer um convite a você. Pega o seu telefone, liga para nós ou nos escreva. Nós temos uma revista aqui muito especial, Apocalipse, o Fim Revelado. São 24 temas abordando as principais profecias da Bíblia. Nós vamos enviar esse material totalmente gratuito a você. É só você nos ligar, é só você nos escrever e mandaremos para você, daqui a pouquinho chega aí na sua casa. Vamos falar sobre um tema muito delicado. Será que Deus tem um dia especial no qual os seres humanos deveriam obedecer? Fazer desse dia um dia diferenciado? Ou todos os dias da semana são dias especiais para Deus? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Vamos começar lendo o texto bíblico. Se você está com a sua Bíblia aí, ou se não estiver, pegue lá. Nós vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 7. E vamos ler os primeiros versos. Esta mensagem aqui fala sobre os salvos de Deus, aqueles que um dia estarão com Jesus Cristo no céu. Mas antes disso acontecer, vejam o que a Bíblia diz. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Como já temos conversado aqui no programa Esperança no Ar, você sabe que o Apocalipse ele foi escrito numa linguagem simbólica. Nem tudo entendemos da maneira ou da forma como está escrito. O livro do Apocalipse tem alguns códigos que precisam ser decifrados para entendermos exatamente o que ele está falando. Vamos reinterpretar esse verso para entendermos de fato sobre o que ele está falando. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. A numerologia bíblica me diz que 4 significa universalidade. São os 4 pontos cardeais, norte, sul, oeste e leste. Os 4 anjos estão cada um em um dos pontos cardeais que rodeiam toda a terra. Ou seja, esses 4 anjos compreendem a universalidade, todo o contexto do planeta Terra. E eles conservam seguros em suas mãos 4 ventos. E o que são 4 ventos? Segundo Jeremias capítulo 49 e o verso 36, ventos significam guerras. Ou seja, o mundo está às portas de começar uma grande e terrível guerra. Mas os anjos estão segurando para que essas guerras não aconteçam, para que nenhum mal desça sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as águas. Porque a ordem é, anjo, espere, segure, espere um pouco mais. Verso 2, continua explicando a visão. Vi outro anjo, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Até quando? O anjo diz, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O selamento acontece exatamente por este anjo, porque ele tem nas mãos o selo de Deus. Agora a pergunta é, que selo é esse? Que marca é essa que representa o povo de Deus? O mundo está caminhando para o seu fim. Ele será destruído, diz o verso bíblico. Mas antes que haja a destruição total do mundo, os filhos de Deus, os servos de Deus, precisam ser separados, selados. E quem faz o processo de selamento é este anjo de Deus. Ele que dá a ordem para que as guerras não aconteçam, para que nada de mal surja no mundo, até então que os filhos de Deus estejam completamente selados. Mas esse selo, onde é colocado? Qual é o foco do selo de Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos lá para Isaías, capítulo 8 e o verso 16. Vamos abrir as nossas Bíblias. Se você está com a sua Bíblia aí, abra Isaías, capítulo 8
e o verso 16. Se você não está com a Bíblia aí, anote num papel para depois você conferir, para depois você ler o verso e ver exatamente aquilo que Deus está dizendo. Isaías capítulo 8 e o verso 16. Diz assim a Bíblia: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Qual a diferença entre fronte, lá de Apocalipse, e coração, aqui de Isaías capítulo 8? Na verdade, nenhuma. Tanto fronte quanto coração significa desejo, decisão, vontade. O selo de Deus será colocado sobre aqueles que decidem, sobre aqueles que escolhem, sobre aqueles que optam. Deus não vai colocar o seu selo sobre aqueles que não querem, sobre aqueles que não decidem. Embora você sabe que o plano de Deus e a vontade de Deus é salvar todos os seres humanos. Deus não quer que nenhum se perca, que ninguém fique para trás. Por isso que Deus hoje apela ao seu coração. Por isso que hoje você está aqui assistindo a esse programa. Por isso que agora você está lendo a Bíblia e compreendendo que Deus tem um selo e Ele quer colocar esse selo sobre a sua vida. Mas esse selo só será colocado se você decidir, se você escolher. A mente significa decisão. O coração significa amor, vontade, desejo. É preciso então ter vontade e é preciso também racionalmente compreender e entender o plano de Deus para a sua vida e colocar esse plano em prática. Mas a pergunta ainda continua no ar. E qual é o selo de Deus? Onde eu posso encontrar esse selo de Deus? O que é que marca o povo de Deus? O que é que representa os filhos de Deus? Qual é o sinal que o anjo colocará sobre as pessoas antes que a guerra final venha e destrua todo esse mundo? A Bíblia diz qual é o selo. Ela tem as respostas. Quando há alguma dúvida, quando existem perguntas quanto aos procedimentos espirituais ou religiosos, nós temos sempre que nos voltarmos à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. A opinião dos seres humanos não conta. O que líderes religiosos dizem por si mesmo também não vale. O que vale, o que importa é a palavra de Deus. É isso que eu estou dizendo para você. Ah, mas me disseram que... Não. Não é o que lhe disseram, não é o que acham, é o que Deus diz, é o que a palavra de Deus diz. O que eu estou falando para você é algo que está no meu coração, porque um dia eu estudei a Bíblia, um dia eu voltei os meus olhos para o livro do Senhor e compreendi essas grandes verdades que a partir de agora vou lhe apresentar. Não é fácil dizer para você o que eu tenho para lhe dizer agora, mas eu preciso lhe dizer, eu preciso lhe falar, eu preciso lhe mostrar qual é o selo de Deus, onde está o selo de Deus, qual é a marca do povo de Deus nesse mundo. Vamos para os 10 mandamentos. Lá entenderemos exatamente qual é o selo, qual é o sinal que Deus colocará sobre o seu povo. Êxodo capítulo 20. Voltando algumas páginas na sua Bíblia, vamos para Êxodo 20. Algumas partes da Bíblia, elas não foram escritas por nenhum profeta. O Êxodo 20 é uma dessas partes, porque aqui estão os 10 mandamentos. E quando lemos sobre a composição dos 10 mandamentos, a Bíblia nos diz que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Ele não ditou para que Moisés escrevesse. Deus não falou para Moisés escrever. Deus não inspirou Moisés para escrever. Deus mesmo escreveu. Ora, se Deus mesmo escreveu, é porque algo diferente existe na lei. Porque Deus queria dar algo, um peso maior, uma responsabilidade maior àquilo que é a lei. Por isso Ele mesmo escreve. Agora vejam o que diz a lei. Verso 8, quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Perceba, o fato de eu me lembrar do sábado não é apenas uma memória passageira, mas a lembrança que leva a uma ação, santificar esse dia. Verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
onde é que está o selo de Deus aqui? Talvez você esteja me perguntando. O selo era algo muito comum nos tempos bíblicos. Ele representava o governante, aquele que estava por trás da carta, do documento que fora enviado para alguém. Esse selo, geralmente feito com o anel, ele continha 3 coisas basicamente: o nome do governante, o seu cargo e o território do seu domínio. Se você olhar atentamente aqui para o mandamento, o 4º mandamento, nós veremos exatamente as 3 características, as 3 marcas de um selo que era usado por governantes no passado, que Deus aqui deixa bem claro que Ele é o Criador, Ele é o Deus que fez todas as coisas, o território do seu domínio é o universo todo, e por isso Ele tem uma mensagem para o povo de todos os tempos, de todas as eras. E a mensagem é: lembre-se do dia de sábado. O dia de sábado não é um dia como os outros, é um dia diferente. É um dia separado e reservado por Deus. Talvez você esteja dizendo assim: tudo bem, pastor, eu entendi. O sábado é o selo de Deus, mas ele era um selo passageiro, porque Deus deu o sábado apenas para os judeus, deu para Moisés, Deus deu para o povo que estava saindo do Egito. Não é assim. Quando você vai para o comecinho da Bíblia e há lá o relato da criação, a Bíblia nos diz que Deus fez todas as coisas. Cada dia da criação, Deus foi montando o mundo no qual hoje eu e você conhecemos apenas de relance, porque esse mundo está dominado e marcado pelo pecado. Mas quando Deus termina a sua obra da criação, Ele cria o homem e a mulher, a obra-prima, Ele descansa no 7º dia, Ele abençoa o 7º dia, Ele santifica o 7º dia. O que Deus estava fazendo, na verdade, era dando o exemplo de como os seres humanos deveriam viver. Ele fez para que nós fizéssemos também. O selo de Deus está aqui. A marca de Deus é o sábado. Mas, pastor, o sábado não era para ser guardado só no Antigo Testamento? E no Novo Testamento eu não preciso guardar mais? Essa pergunta será respondida no próximo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Quem procura modernidade, estilo, designs variados e ótimo preço, escolhe Móveis Zanetti. Qualidade e bom gosto. Móveis que valorizam os ambientes e promovem o bem-estar e a harmonia da família. Decore sua casa com Zanetti Móveis. Preços e condições adequadas para o seu estilo de vida. Avenida Vitória, número 3230, Bento Ferreira, 3325-3601. Zanetti Móveis. Já estamos de volta no programa Esperança no Ar. Hoje estamos falando de um tema daqueles mais complicados, mais complexos. No primeiro bloco vimos que Deus tem um selo, e esse selo será colocado sobre o seu povo, aqueles aos quais serão protegidos e libertos da grande guerra que virá sobre o final da história deste mundo. Antes de continuarmos o estudo, ainda dá tempo de você ligar para mandarmos para você a revista Apocalipse, o Fim Revelado. Aqui estão 24 temas, inclusive o tema que estamos estudando hoje. Em Êxodo capítulo 31, há um outro verso também que complementa a mesma ideia. Verso 17, Êxodo 31, verso 17. Vejam o que o Senhor diz: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. A palavra que Deus usa aqui é para sempre, um sinal eterno. Deus estabeleceu o sábado na criação. Quando Ele deu os 10 mandamentos para Moisés, Deus continuou com o sábado. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, Deus também continuava com o sábado. E hoje, nos nossos dias, depois da cruz de Cristo, ainda continuamos com o sábado. Mas pastor, talvez você pergunte, há alguma prova, há algum verso no Novo Testamento que fale que o sábado foi guardado também no Novo Testamento? Ah, sim. Vamos ler alguns desses versos.
vamos entender um pouco mais o que a Bíblia tem a dizer no Novo Testamento com relação à guarda do sábado. Vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e o verso 16. Lucas, capítulo 4, e o verso 16. Estou achando aqui, você pode achar também na sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 4, verso 16. Nós vamos ler juntos esse verso bíblico, porque aqui está o começo da chave para entendermos o sábado no Novo Testamento. Vejam só, diz a Bíblia: indo para Nazaré, Jesus, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus, sábado após sábado, semana após semana, estava na sinagoga. Lá era o local onde o Senhor Jesus foi criado. Era a igreja, onde ele ia para ler a Bíblia, para adorar a Deus, porque o sábado era um dia muito especial. Tudo bem, pastor. Talvez alguém esteja dizendo agora, eu entendi. O Senhor Jesus ia na sinagoga aos sábados porque ele ainda não tinha morrido. Só quando ele morreu, só na cruz, foi que o Senhor Jesus mudou o sábado para o domingo, porque ele foi crucificado na sexta-feira, ele morreu na sexta-feira, passou na sepultura o sábado e no domingo ele ressuscitou. E por causa da ressurreição no domingo, passamos agora então a o domingo ser o grande dia de festa e celebração, porque o Senhor Jesus ressuscitou nesse dia. Mas antes disso, veja só um pouquinho. Lucas capítulo 23. Vamos ao finalzinho deste evangelho que estamos lendo. Lucas capítulo 23, a partir do verso 52. Aqui, Jesus já tinha morrido. Ele estava na sepultura e a Bíblia nos conta o seguinte: tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Aqui era um homem chamado José de Arimateia, que tinha um túmulo, e ele ofereceu o seu túmulo para deixar o corpo do Senhor Jesus lá sepultado. E tirando-o do madeiro, verso 53, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. O dia da preparação era o sexto dia, quando as pessoas já se preparavam para o sétimo dia, no qual eles santificariam, o dia abençoado por Deus. Verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Vejam que interessante. Entre as mulheres que estavam aqui para prepararem o corpo do Senhor Jesus, estava a sua própria mãe. É interessante que, se Jesus iria abolir a guarda do sábado, ele não contou para os seus discípulos e não contou nem mesmo para a sua própria mãe, porque ela descansou no sábado. Se o Senhor Jesus agora tivesse transformado a guarda do sábado para outro dia da semana, ou simplesmente tivesse abolido a ideia de guarda de um dia, de santificação de um dia, os seus discípulos, os seus seguidores mais próximos não saberiam. Eles não entendiam, não compreenderam isso, porque quando Jesus estava morto, eles deixaram o corpo, não terminaram o ritual de preparação, porque eles foram descansar no sábado, conforme o mandamento, conforme a ordem de Deus, conforme o selo de Deus. Tudo continuava exatamente igual, nada mudou. A única variação que existe entre o Antigo e o Novo Testamento são os sistemas de sacrifícios, porque cordeirinhos não precisavam mais serem imolados para o perdão dos pecados, porque Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Veja isso, meu amigo, minha amiga. Há um sistema que trabalha para confundir as pessoas, para levá-las ao engano. A Bíblia nos diz que este poder faria algo terrível e assustador por autoridade própria e não com a autoridade que vem da palavra de Deus. Isso está em Daniel, capítulo 7 e o verso 25. Vejam o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse poder. Daniel, capítulo 7 e o verso 25. Esse é um verso muito importante para entendermos
o tempo no qual estamos vivendo hoje. Daniel capítulo 7 e o verso 25. Falando sobre um poder que se levanta contra Deus. Um poder antagônico a Deus. E olha o que esse poder faz. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Proferir palavras contra Deus é falar coisas que não são de Deus, como se fossem de Deus. Ou fazer blasfêmias contra o próprio Deus. Magoará os santos do Altíssimo. Santos do Altíssimo são aqueles que foram separados por Deus. Não porque Deus escolheu separar, porque essas pessoas escolheram serem separadas. Porque elas se decidiram, porque elas escolheram, porque elas optaram. Perceba que em toda essa série, eu tenho repetido muitas vezes a expressão escolher, decidir, porque é isso mesmo. Você é livre, você tem liberdade, mas as nossas escolhas sempre terão consequências. Trarão consequências positivas ou negativas. Você vai se salvar ou vai se perder mediante as suas escolhas, mediante as suas decisões. Mas vejam que esse poder, ele magoa os santos de Deus. Aqueles que escolheram fazer a vontade de Deus, agora são perseguidos por esse poder que se opõe a Deus. E diz assim, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então está aqui a chave. Deus não mudou a lei, os homens mudaram, baseados nesse poder que se levanta contra Deus. Um sistema de engano que fez com que a lei de Deus fosse deixada de lado e uma nova lei surgisse. Você pode ler a Bíblia do começo ao fim e você não encontrará nenhuma passagem, nenhum verso, nenhum texto, nada que autorize a mudança da lei, dos mandamentos. Deus nunca deu essa prerrogativa para ninguém. Deus nunca deu esse privilégio para um ser humano qualquer. A lei é de Deus. Quem cuida da lei é Deus. Quem faz a lei é Deus. Eu não posso mexer na lei. Você não pode mexer na lei. Ninguém tem autoridade para isso. Mas há um poder que se levanta e muda a lei. Jesus disse que a lei não deveria ser mudada. Ele assegurou. Veja só o que diz em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. Palavras do próprio Senhor Jesus. É muito claro o que ele diz aqui. E reafirma esse poder que se levanta para mudar a lei de Deus. Verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Não foi Jesus que mudou, nem ele autorizou a mudança. Ele disse exatamente o contrário, nada vai mudar, nada vai passar, até que o céu e a terra continuem. A lei de Deus não será mexida em nada. O sábado continua em vigor. Jesus atestou. Ele poderia ter dito diferente. O Senhor Jesus poderia ter dito, olha, eu vou mudar, vão haver algumas variações na lei. Mas não foi isso que ele disse. A lei permanecerá exatamente a mesma. A lei permanecerá igual. Voltando ao comecinho do nosso estudo. O selo de Deus, que hoje é colocado sobre o povo de Deus, aquele que Deus está separando para fazer parte da multidão dos salvos, é uma pessoa que decide viver de acordo com a palavra de Deus. É aquela pessoa que decide viver de acordo com os 10 mandamentos da lei de Deus, que não mudaram, que continuam iguais, que não houve variação alguma. Deus começou com o sábado, permanece com o sábado e o sábado será para sempre. Isaías capítulo 66, quando fala da nova terra, diz que de um sábado a outro sábado, toda a humanidade irá adorar perante Deus. A humanidade salva, a humanidade restaurada, a humanidade que aceitou. E você? Não quer também aceitar? Quer você hoje dizer, Pai, quero ser fiel ao sábado, quero receber o selo de Deus? Eu sei que você quer. Não tenha medo.
Às vezes na vida nós precisamos dar alguns passos. Crescer dói, significam novas escolhas, mudanças, adaptações, mas Deus está contigo, Deus vai contigo. Você não pode assistir esse programa e a sua vida continuar igual do jeito que estava, sem uma decisão ser tomada, porque Deus está chamando você, Deus está apelando ao seu coração, o anjo dele quer colocar o selo sobre a sua vida. E o que é que você vai fazer? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Ouça essa música. E lembre-se, Deus hoje espera por você. Eu sei, a cruz não foi em vão. Ao morrer ali, vida me deu. Sei que prometeu um lar no céu. Ao subir ali, não me deixou. Prometeu aqui voltar para dar-me novo lar. Eu almejo este lar, ó bom Jesus. Eu quero viver ao lado seu, sua paz sentir. Ver o maravilhoso céu, o meu lar que preparou. Oh, ajude-me, Senhor. Quero ter o seu amor. Quero ter sua presença me guiar. Venho lá em glória e esplendor. Glória e esplendor. Feito pelas próprias mãos de Deus. Não existirá mais pranto e dor. Depois desta bela canção, é o momento de você falar com Deus, de colocarmos a nossa vida nas mãos dele e pedirmos a força do céu para sermos fiéis. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus querido, obrigado pela mensagem que vem da tua palavra, porque o Senhor hoje nos advertiu quanto ao engano que ronda por aí, nos dizendo que existe outro dia de guarda no lugar do sábado, o selo do Deus vivo. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis, a andarmos de acordo com a tua lei, é que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Hoje ficamos por aqui, mas na semana que vem voltamos para estudarmos mais um tema, o domingo na profecia bíblica. O que Deus tem a nos dizer sobre isso? Eu continuo por aqui, esperando você, que Deus lhe abençoe muito e lhe dê uma semana muito feliz. Amém.